Bom dia, Du. Bom dia, Cris. Estamos aqui na cozinha da Esmeralda. Vamos preparar um prato para vocês hoje, que é um prato tipicamente espanhol. É um prato muito antigo, é um prato camponês. Em sua origem, o que ele queria era nutrir os trabalhadores da terra, que levavam em suas bolsas arroz, o azeite, que é muito típico, né? E um pouco de sal. E aí iam buscando pelo campo coisas e iam introduzindo na paella. Como estamos estudando o reino da terra, e aí o mais importante é a nutrição, hoje nós trouxemos uma série de alimentos aqui que têm formatos, cores, cheiros, texturas e basicamente trataremos de cortar esses alimentos obedecendo à energética deles. Se fôssemos nutrir o reino da água, buscaríamos alimentos mais escuros. Assim, por exemplo, como as algas, a berinjela pela sua cor, o brócolis, poderíamos dizer que ele nutriria o reino da madeira pelo seu formato e pela sua cor. A couve-flor nutriria o reino do metal, pela característica dele, como se ele fosse, de fato, um pedacinho de pulmão. As vagens contêm em si o reino da água, por terem sementes dentro, grãos, mas também nutre o reino da madeira pela sua cor. A cebola, ela em seu sabor é picante, pela sua cor e pela sua função nutriria o metal. Quando ela é cozida, ela fica mais adocicada. Aí também nutriria o reino da terra. Vamos introduzir também pequenos fungos, considerando que os fungos são os nossos grandes conectores, são os grandes difusores de informações entre as plantas. Então vamos começar aqui com o brócolis. Como que cortaríamos o brócolis? Em pequenos pedaços que vamos cortando com a mão. É uma arte de fazer as coisas calmamente, com intenção. A cebola também, por ser circular e ter como uma expressão de uma mandala, vamos obedecendo essa mandala, entendendo como que ela gostaria de ser cortada. Então vamos cortando e girando em pequenos pedacinhos. A berinjela é igual. Vamos tirando pequenas lascas. E na hora de cortar, você pode aprofundar a faca e quebrar ela um pouquinho, porque daí ela vai buscando se romper no seu próprio espaço energético. E a gente pode ir escutando o barulhinho que sai desse corte. E o pimentão? Observando ele vermelho, né, nutriria o fogo, né? E ele é oco por dentro, então a gente pode, ao invés de cortá-lo, quebrá-lo. E ir fazendo os cortes deles com a própria mão. É muito diferente de cortar com a faca, né? A faca, ela vai cortar as fibras de forma uniforme. E aqui nós estamos buscando justamente o formato natural. E ao preparar o alimento, é importante também ir sentindo o gosto do alimento e percebendo a textura, o sabor. E o alho poró também, na medida do possível, podemos ir tirando as pequenas lascas dele. Essa outra parte da folha, nós fizemos um caldo. Esse caldo a gente faz previamente, então coloca nele cenoura, cebola e aquelas ramas que a gente costuma não usar do alho poró para cozinhar, porque esse vai ser o caldo que a gente vai usar na paella. A abobrinha vamos fazer como fizemos com a berinjela, né? E também tirando pequenas lascas. Repolho é muito fácil, porque também a gente pode ir tirando os pedacinhos. E quando a gente introduz o cogumelo na paella, vamos também tirando pequenas lascas dele. Na paella, vamos colocar o alho inteiro.
As algas são esses alimentos marinhos fantásticos. E dependendo da alga que você tiver, você pode picá-la e introduzi-la na paella também. Agora estamos com todos os elementos postos para começar a fazer a paella. O primeiro ingrediente que vamos colocar é o alho. Vamos introduzir a cebola. O pimentão. E o alho poró. Vamos colocar um pouco de sal, porque o sal, como o reino da água, ele vai concentrar o sabor. Colocamos um pouquinho de vinagre, que tem a capacidade transmutadora. O vinagre é um alimento alquímico que ajuda os alimentos se transmutarem. Vamos colocar um pouco de azeite ao centro. O azeite tem a capacidade de distribuir o sabor dos alimentos. E vamos colocar a cenoura. E aí podemos perceber como que as cores vão entrando, o branco, o vermelho, o laranja, conformando uma verdadeira mandala. Ao fazer o alimento, há que estar tranquila, disposta, alegre, porque tudo que a gente faz, sente, pensa na hora da feitura do alimento, é também transportado para esse alimento. E aqui podemos usar o movimento no sentido do tal, para homogeneizar, harmonizar. E aqui vamos colocar um pouco de páprica picante e o açafrão. Esses alimentos que colocamos na paella, eles têm que ser cortados, rasgados, em tamanho bem pequeno, para que em cada colher você possa recolher vários legumes, verduras. Vamos colocar as algas e os cogumelos. Aqui fazemos a paella vegetariana, mas hoje vamos colocar um peixinho para nutrir a água. E vamos colocar o arroz e podemos obedecer essa ordem das 5 direções, entendendo que a água ocupa o lugar do norte, o fogo ocupa o lugar do sul, a madeira o lugar do leste, o metal o lugar do oeste e a terra ocupa o centro. E por último, aquela água que antes tínhamos feito com legumes. E vamos introduzindo a água no sentido anti-horário de expansão, se queremos expandir. Se queremos concentrar, no sentido horário. Colocamos um alho no centro, porque fica muito gostoso. Já estamos quase terminando, culminando a paella. Já com esse barulhinho assim de que a água já secou. Vem esse cheirinho delicioso, deixando esse queimadinho no final, porque esse queimado vai nutrir o mestre de coração, o coração. E aí deixamos ela repousar, fechada com um pano, por mais ou menos uns 10, 15 minutos, para que o sabor assente, ela chegue numa temperatura adequada para comer. Nós fizemos aqui nessa paelleira grande, mas vocês podem fazer no fogão de vocês em uma frigideira menor e experimentar essa delícia que é fazer um prato único que nele contenha todos os ingredientes necessários, como bulbos, raízes, cereais,
algas, cogumelos, peixe. Aqui, nesse prato único, temos tudo o que necessitamos.